A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que nos acompanham aqui no canal Osmar Prats. Estas são as leituras diárias da lição 7 do quarto trimestre de 2022, comentário do pastor Ezequias Soares. Leitura diária de segunda-feira. Na lei de Moisés, cada um vive e morre pelos seus próprios pecados. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Deuteronômio 24 e 16. Se os pais andam nos caminhos do Senhor servindo e adorando, serão salvos em Cristo Jesus devido à sua devoção ao Filho de Deus. Os filhos precisam receber a Cristo como Salvador. A salvação não é recebida de qualquer maneira, pois os filhos devem também andar nos caminhos do Senhor. Se os pais forem rebeldes e negarem o Filho de Deus, andando nos seus pecados, não receberão a salvação em Cristo. Se os filhos escolherem o caminho do Senhor e não viverem como seus pais, no pecado e mundanismo, os filhos serão salvos e lavados no sangue de Jesus e justificados em Cristo. Serão recebidos por Deus para a salvação. Convém cada um escolher o caminho da salvação ou o abismo da condenação. Leitura diária de terça-feira. Os seres humanos são responsáveis pelos seus atos. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12:14. O filho não é salvo porque seus pais são salvos, e os pais não são salvos porque os filhos são salvos. O esposo não irá para o céu de carona na salvação da esposa, e nem a esposa será arrebatada pegando no braço do esposo. A salvação é individual, cada um deve zelar por sua salvação. Deus cobra a responsabilidade de cada ser humano e os chama a tomarem uma decisão. Várias oportunidades para a salvação são propostas ao homem, pela pregação, pelo louvor, pela visitação, por literaturas, por programas de rádio e TV, pela internet, nos cultos públicos, doutrinários, escola dominical, testemunho, convite. Os que rejeitarem o chamado de Deus, um dia deverão prestar contas, pois Deus pede contas do que se passou. Leitura diária de quarta-feira. As parábolas das uvas verdes e os dentes, um ditado falso. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Jeremias 31:29. O profeta Jeremias profetizou que os judeus seriam levados como cativos para a Babilônia por causa dos seus pecados e rebeldia contra Deus. Os judeus, ao invés de se reconciliarem com Deus, atribuíam esse desfecho doloroso aos pecados dos seus antepassados. Nesse ditado, eles entendiam que seus pais pecaram. Portanto, não havia nada que eles poderiam fazer para se reaproximar de Deus. Assim dava a entender que eles sofreriam inocentemente. Mas Jeremias e Ezequiel os corrige e demonstra que eram castigados por Deus pelas suas próprias culpas. Deveriam eles se arrepender e se converterem a Deus para que fossem perdoados. O pecador deve reconhecer o seu pecado e receber a Cristo Jesus em suas vidas para receber perdão e salvação eterna. O homem não pode se justificar ou se inocentar. Diante de Deus, todos somos devedores. É preciso assumir a culpa e se reconciliar com Deus. Leitura diária de quinta-feira. Os exilados da Babilônia deviam rejeitar o uso dessa máxima. Que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Ezequiel 18, 2 e 3. Os judeus, por meio deste ditado, diziam que o pecado não era deles, mas sim dos seus antepassados. Muitos deles até mesmo já mortos. Portanto, se auto-enganavam, se auto-justificavam, e na sua justiça eram todos eles inocentes. O profeta Ezequiel os proíbe de repetir esse provérbio, e os faz entender que eles realmente são culpados e pecadores. Precisam confessar os seus pecados, se arrepender, converter dos seus caminhos distorcidos e andar em santidade. Eles faziam como muitos, hoje, que se desviam ou se afastam do evangelho e colocam a culpa em outros, na igreja, nos irmãos, na família, porém eles mesmos se julgam inocentes, até mesmo em Deus. Esta atitude os levava ao erro de nunca pedir perdão e se arrepender, confessar e abandonar o pecado. Assim jamais alcançariam
a bênção da salvação. Leitura diária de sexta-feira. Deus oferece oportunidade de arrependimento aos pecadores. Mas Deus não tem em conta os tempos da ignorância. Anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos 17:30. Deus amou a humanidade sem distinção alguma. Por isso enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, o qual recebeu a condenação e castigo em nosso lugar. Todos que aceitarem o sacrifício de Jesus Cristo e crerem no Senhor Jesus Cristo serão salvos da condenação eterna. O homem precisa tomar a decisão de renunciar ao pecado, se arrepender, sentindo tristeza e repúdio ao pecado, e entregar a sua vida a Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador. Disse Jesus: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Vamos à leitura diária de sábado. É possível o justo se desviar e perder a salvação. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. João 17:12. O filho da perdição aqui é Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Judas Iscariotes foi chamado para ser discípulo, aprendeu a orar, louvar, evangelizar, expulsar demônios, ouviu os ensinos de Jesus Cristo, curou enfermos, foi escolhido para ser apóstolo, participou da ceia do Senhor, foi batizado em águas. No entanto, não guardou a salvação. Saul foi ungido rei, recebeu o Espírito do Senhor, profetizou, foi rei em Israel, mas não guardou a salvação. Esaú, filho do patriarca Isaque, tinha por direito a herança espiritual e da primogenitura, mas não guardou a salvação. E assim poderíamos enumerar várias personagens bíblicas que não guardaram os caminhos do Senhor. São exemplos clássicos para que não venhamos a cometer os mesmos erros que os fizeram cair da fé. Não somos melhor do que eles, precisamos de Cristo, necessitamos do Espírito Santo para ter uma vida santa e de comunhão com Deus. Diz a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para afogar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 12. Esta foi a leitura diária da lição 7. A responsabilidade é individual. Comentário do pastor Ezequiel Soares. Seja você de que igreja for, seja sempre bem-vindo e bem-vinda neste canal. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família, hoje e sempre. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.